Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Todos nós queremos viver os sonhos de Deus, alcançar a promessa. E todos nós sabemos que não é fácil, quanto parece ou quanto gostaríamos que fosse. Mas fato é que Deus já fez coisas grandiosas na história da humanidade e ainda tem feito por aí. E pode fazer na minha e na sua vida, amém? E nesse sentido, eu quero falar com você hoje sobre a plenitude da promessa, a plenitude da promessa. Vamos ler hoje então 3 versículos e de cada versículo iremos tirar uma chave para clarearmos o nosso entendimento. Vamos lá? Deuteronômio 8, verso 1 ao 3. Deuteronômio 8, verso 1 ao 3. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Que lindo isso! E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: viva o processo da promessa. Viva o processo da promessa. O primeiro versículo diz: tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Deixa eu contextualizar para você. O povo ia tomar posse da terra. O livro de Deuteronômio narra toda a lei, as regras, o padrão exigido por Deus naquele tempo. Ao todo são 613 leis que a partir dali começam a pautar toda a cultura judaica que conhecemos hoje. Eles iriam entrar na terra prometida, depois de tanto tempo, mas Deus sabia que a jornada não acabaria ali. Na verdade, estava só começando. Seria então uma construção de Israel como nação, e no capítulo 8 que estamos lendo, Deus começa uma série de alertas sobre a conduta deles nesse novo tempo. E para essa construção, a base seria viver segundo o padrão de Deus. Sabemos que vivemos na era da graça hoje, não da lei, e que a graça se baseia em relacionamento e não em regras. A lei pauta o caráter de Deus através de mandamentos. A graça revela o caráter de Deus através do relacionamento. A lei pauta o caráter de Deus através de mandamentos. A graça revela o caráter de Deus através do relacionamento. Agora veja a sequência da orientação de Deus para aquele povo: cumprir os mandamentos, viver, se multiplicar, entrar e tomar posse da terra. Agora aplique hoje na sua vida, no nosso tempo. Ali a promessa era a terra. Eles estavam ali, mas ainda havia um processo a ser seguido. E na sua vida, qual é a promessa de Deus para a sua vida? O que você tem buscado em Deus? O processo para alcançar a sua promessa é o mesmo. E o verso que lemos divide em 5 partes. Primeiro, você precisa viver o padrão de Deus. E assim você terá vida. Depois você cresce, se expande. Depois você acessa. E então você toma posse. São 5 etapas. Entender o padrão de Deus. Viver com Deus. Crescer. Acessar. E tomar posse. Entende isso? Viver o padrão de Deus é ser justo, íntegro, verdadeiro, andar em amor, seguir os seus princípios. Viver com Deus é sustentar o padrão dia após dia. Mesmo quando tudo parece cooperar para que você se comporte de maneira oposta a isso. Crescer é alargar o seu entendimento, o seu discernimento, a sua compreensão. Acessar é ver antes de acontecer. E tomar posse é lutar pelo que já é seu. Eu vou repetir isso para você, porque isso pode mudar o rumo da sua vida. Se você puder, anote isso. Viver o padrão de Deus é ser justo, íntegro, verdadeiro, andar em amor e em princípios. Viver com Deus é sustentar o padrão dia após dia, mesmo quando tudo parece cooperar para você ser o oposto disso. Crescer é alargar o seu entendimento, o seu discernimento, a sua compreensão.
Acessar é ver antes de acontecer, e tomar posse é lutar pelo que já é seu. Basílio de Cesareia disse: quem não governa a si mesmo não pode servir a Deus corretamente. E para você viver essas 5 etapas, você vai precisar governar a si mesmo. Entende isso? Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: entenda o propósito da prova. Verso 2: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. É um cuidado de Deus, sabe? Nos lembrar dos tempos difíceis que passamos antes de nos colocar em dias de glória. É um cuidado dele. E ele tem infinitas maneiras de nos ensinar isso. Quanto mais cedo aprendermos o que ele tem para ensinar, menos sofreremos. A prova vem em nossas vidas para revelar onde está não somente a nossa fé, mas também a nossa devoção. A prova vem na nossa vida para revelar não somente a nossa fé, mas a nossa devoção. São nos tempos difíceis que revelamos o que há em nosso coração. A prova muitas vezes pode nem ser tão grande, sabe? São coisas sutis. Mas se ela durar muito, acaba se tornando difícil, porque nós não sabemos lidar com o tempo. O que precisamos fazer então é nos lembrar que deserto não é lugar de permanência, mas um lugar de passagem. É um lugar onde tudo coopera para você murmurar, se entediar e se irritar. Sabe, tudo coopera para você reclamar, para você ficar entediado, para você ficar irritado. Mas é um lugar que você precisa fazer exatamente o contrário. Agradecer, ter prazer e se acalmar. Por isso a Bíblia diz, Tiago 1, verso 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Porque esse é o método de Deus. Não que Deus tenha prazer em te fazer passar por dificuldades, provações, não. Mas Ele tem prazer em produzir em você perseverança. O nosso coração vive encoberto, sabe? Escondido nos afazeres da vida, se agarrando entre sonhos, projetos, desejos, e tudo isso fica entre nós e Deus. Tudo que precisamos fazer então é retirar tudo que está entre o nosso coração e Deus. E o quanto mais rápido fizermos isso, mais rápido sairemos da prova. É sobre isso. Thomas Goldwyn disse: as aflições descobrem mais do coração do que dias de prosperidade jamais fariam. As aflições descobrem mais do coração do que dias de prosperidade jamais fariam. São em tempos difíceis que mostramos onde é que está o nosso coração. Terceira e última chave para encerrarmos. Entenda o propósito da humilhação. Entenda o propósito da humilhação. Verso 3. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome e os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que os pais de vocês não conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. A palavra usada aqui nos originais para ele humilhou é auná, que significa ele te afligiu, ele te rebaixou, ele te enfraqueceu. Agora entenda, a humilhação tem um propósito diferente da prova na vida do cristão. Enquanto a prova vem para revelar o que tem em nosso coração, a humilhação vem para nos mostrar que não dependemos só de recursos terrenos, mas dependemos da palavra de Deus. É para isso que a humilhação vem em nossas vidas, para nos mostrar que nós não dependemos só de recursos terrenos, mas dependemos da palavra de Deus. Nós somos seres espirituais. E muitas vezes, Deus precisa nos enfraquecer para que possamos entender do que de fato precisamos, que é a sua graça. Muitas vezes Deus precisa nos enfraquecer para que possamos entender do que de fato precisamos, que é a sua graça. O apóstolo Paulo deixou claro o seu entendimento sobre isso quando disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Mas por que é tão difícil vivermos isso? Por que é tão difícil vivermos isso? Porque não fomos ensinados a ser fracos. Não fomos ensinados também a ser fortes. Nós fomos ensinados a parecer fortes, a demonstrar força. Há uma grande diferença aqui. Mas o que Deus quer é que sejamos dependentes dele.
enfraquecidos na nossa própria força e revestidos do seu poder superior. E para isso, você não precisa se humilhar para pessoas. Você precisa se humilhar diante de Deus. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém? E eu acredito que Deus quer te exaltar. E eu acredito que Deus quer te levantar. Deus quer te colocar no tempo da promessa. E eu acredito que a unção, hoje aqui, alcançando você, te ensinando coisas que estavam tão perto de você que você não tinha entendido ainda. Amém? Andrew Murray disse: Deus não pode encher aquilo que já está cheio de si mesmo. Deus não pode encher aquilo que já está cheio de si mesmo. Então se esvazie de você hoje. Esvazie-se de si mesmo. Viva o processo da promessa. Entenda o propósito da prova da humilhação e alcance a plenitude da promessa de Deus. Amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por essa pessoa que me escuta, Pai. Que o Senhor revista ela com a tua graça hoje, meu Deus. Dê ela discernimento, dê ela força, graça, sabedoria para viver todo o processo, Pai. Para entender o tempo de prova, entender o tempo da humilhação. E que ela entenda que ela depende do Senhor, Papai. Que quanto mais ela se enfraquecer de si mesma, mais forte no Senhor ela será. Conceda a ela, Pai, respostas do céu, direção, clareza, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela sua casa, pela sua vida. Se você lembrou de alguém, envie essa mensagem. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Deixe o rio correr através de você. Amém? E se você está ouvindo pelo Spotify ou YouTube, se inscreva no nosso canal e receba a mensagem do Reino de Deus de segunda a sexta, todas as manhãs, em nome de Jesus. Eu termino te lembrando. Desperta. Tu que dormes, e Cristo te iluminará.